6 horas e 47 minutos, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E chegou a hora de falar sobre emprego. Nesta quinta-feira, 45 vagas estão disponíveis no Cine Manaus. E claro, a Tamires Clé vai trazer todas as informações para a gente dessas vagas disponíveis. Muita oportunidade para quem tem um bom papo, para quem trabalha com vendas, né, Tamires? Pois é, Adriane, tem muitas oportunidades nessa área. O comércio, a gente sempre mostra aqui que tem muitas vagas disponíveis em empresas diferentes, em cargos diferentes. E normalmente o que se pede é que tenha um pouco de experiência de pelo menos 6 meses e, claro, sempre é registrado na carteira. E pede-se também que a pessoa seja realmente bom de papo, como você disse, que tenha um bom relacionamento com os clientes, porque isso é muito importante nesta área. Como você disse, são 45 vagas, isso só no Cine Manaus, que tem 2 sedes, uma ali na Constantino Neri e outra ali perto do T4, ali no shopping T4. Então, vamos à arte, vamos mostrar quais são essas vagas disponíveis nessas 2 localidades. Então, a gente começa mostrando as vagas da Constantino Neri, no São Geraldo. Tem uma vaga para atendente de balcão, agente de validação, tem ainda para gerente de loja, padeiro, confeiteiro, operador de ET, estação de tratamento de esgoto. Essa vaga já está persistindo há muito tempo, hein? E tem ainda operador de ETA, né? Estação de tratamento de água, costureira, tem assistente de infraestrutura de TI, tem mecânico, assistente de planejamento de manutenção, comprador, vendedor externo, vendedor interno, aí tem vendedor externo em outra empresa, tem supervisor de caixa, auxiliar de serviços gerais. Essa vaga aqui é exclusiva para pessoa com deficiência e também para pessoa com deficiência tem 3 vagas para atendente administrativo. Já no Shopping T4 tem vaga para operador de máquinas, tem 2 vagas para inspetor de qualidade, operador de pré-expansor, assistente de vendas, chefe de perecíveis, consultor comercial, eletricista de veículos pesados e tem ainda uma vaga para pessoa com deficiência no cargo de assistente de vendas. É importante que essas pessoas com deficiência, elas levem um laudo médico para que elas possam concorrer a essas vagas específicas. E todo mundo precisa levar os documentos pessoais, RG, CPF, o comprovante de residência, o comprovante de escolaridade, precisa levar também o certificado de reservista no caso dos homens, a carteira de trabalho e tudo que você acumulou ao longo da vida, né? Os diplomas, os outros certificados que você tiver também, que mostre que você tem a competência para estar naquele cargo, para que você mostre realmente que você está à frente da concorrência. Essas vagas, elas estão disponíveis, como eu disse, no Cine Manaus, mas tem ainda vagas disponíveis no Cine Amazonas. Hoje, o Cine Amazonas não divulgou a lista desses cargos disponíveis, mas ontem à tarde, a CETRAB fez uma chamada de urgência. Não sei se vocês lembram, mas ontem a gente anunciou aqui no Manhã no Ar que tinham cerca de 200 vagas para o Distrito Industrial no cargo de operador de produções. Então, essas vagas ainda estão lá disponíveis e há uma certa urgência para encontrar essas pessoas. E metade dessas vagas nem precisa de experiência na área. Basta você ter pelo menos o ensino médio completo. Algumas dessas vagas também exigem que você tenha um curso específico, TBO, mas não são todas as vagas. Então, se você não tiver o curso, não tiver experiência, ainda tem chance de participar da concorrência. Leva lá os seus documentos se você não está inscrito, cadastrado no Cine Amazonas, para que você possa fazer parte daquela lista, para que você possa, quem sabe, começar a semana que vem, amanhã mesmo, já ter a notícia que você está empregado. Imagina, tem muita gente aí esperando uma boa notícia dessa, né? E aí, lembrando que as vagas que a gente anunciou aqui do Cine Manaus também estão disponíveis na internet. O site é o centep.manaus.am.gov.br. Lá você tem acesso a todos esses cargos e tem também disponíveis alguns cursos de qualificação. De vez em quando eles colocam lá, então é sempre bom também dar uma olhada no site da Centep para que você possa fazer algum curso de qualificação e sair na frente da concorrência, que é sempre muito importante, né, Adriane? Agora, Tamires, para não ter desculpa dessas 200 vagas da indústria, qual é o endereço do Cine? Qual dos cines que tem que ir hoje? Porque é uma contratação de urgência, né?
É, exatamente. O Cine Amazonas é aquele que fica na Djalma Batista, ali na sede da Cetrab, que fica perto ali do Amazonas Shopping, ali na Galeria Mais. O Cine Manaus é aquele que tem duas sedes, né? Na Constantino Neri e ali no Jorge Teixeira. Mas quem está realmente com essa chamada de urgência é a Cetrab, lá na Djalma Batista. Então, se você quiser participar de uma dessas vagas, se você quiser fazer parte, você tem que se endereçar a esse local a partir das 8 horas da manhã. Eles começam o atendimento, mas você tem que chegar um pouco antes, às 7 horas da manhã. O atendimento segue até às 5 horas da tarde, para que você realmente possa ter uma chance, né? Não esquece de chegar um pouco antes para pegar a senha, Adriane. Corre, não perde tempo, porque as vagas devem ser preenchidas muito rapidamente e fica ali do ladinho do shopping, não tem desculpa. Obrigada, Tamires, pelas informações. E você está procurando a especialização que vai fazer a diferença na sua vida profissional? A pós-graduação Uninorte é o lugar certo. O mercado vai exigir de você, seja sem comparação, valorize a sua carreira com uma instituição que há 25 anos forma os melhores profissionais para o mercado de trabalho. Com a pós-graduação Uninorte, você pode aprender com os cases de professores que são referência, trocar experiências com outros profissionais e ampliar seu network. Escolha uma instituição de prestígio e destaque-se no mercado. A pós-graduação Uninorte tem condições especiais para você. Matrícula promocional mais bolsa de até 50%. Consulte as condições em uninorte.com.br. Faça a pós-graduação Uninorte sem comparação. E agora, os casos de comunidade. A falta de iluminação está tirando o sossego de quem vive próximo à ponte do Tarumã, na entrada da pista que leva até a Vivenda Verde. Esse problema de iluminação acabou se tornando um problema de segurança e a nossa equipe foi conferir. A falta de iluminação é um problema que afeta muitas vias daqui de Manaus, muitos bairros inclusive. Mas quando esse problema atinge uma estrada muito grande, como é a estrada daqui do turismo, no bairro Tarumã, aí o problema é maior ainda. Isso porque não são só os motoristas que estão sendo prejudicados, mas os moradores. Vou pedir aqui para o meu cinegrafista desligar a luz da nossa câmera, que é a única iluminação que nós temos aqui para trabalhar, só para vocês terem uma ideia de como é que fica a situação. É isso que os moradores daqui enfrentam, sabia? Precisam passar por aqui à noite sem praticamente enxergar nada. A única iluminação que tem aqui nesse ponto, vou mostrar para vocês, é daquele sinaleiro ali da borracharia. É a única luz que a gente vai conseguir ver aqui nessa rua. E o pior ainda é para quem precisa fazer isso que eu estou fazendo agora. Ó, atravessar a rua que não dá para ver nem onde ela começa, nem onde ela termina. E já são quantos meses aí vivendo nessa situação? Já são mais de 8 meses que a gente está vendo nessa situação aqui, porque a gente fez a primeira reportagem, falaram que já tinham vindo e não vieram. E a gente corre um risco aqui, né, dos carros bater e assalto, que a gente já foi assaltada. A minha irmã tem que fechar coisa do pastel dela cedo, por causa de assalto, que não tem iluminação e nem polícia aqui. Quando a gente precisa, não aparece. Vocês acabam não vivendo à noite, então? Não, a gente não tem nem como sair daqui nem ficar aqui, porque é muito perigoso aqui. Os trabalhadores têm que terminar aí seus trabalhos mais cedo, porque assim que a luz do dia começa a terminar aqui, né, começa a ficar escuro aí, já começa a ficar perigoso. Demais. Mano, inclusive até para pedir Uber para cá, eles ficam com medo de vir para cá, porque é muito escuro. Eles pensam que aqui é o local de matador, né? Que a gente fica com medo disso, né? Inclusive eu fecho minha barraca aqui de pastel, que eu trabalho aqui com pastel, e eu fecho cedo por causa de assalto. E a gente fica com medo dessa escuridão. Já botaram poste de novo essa semana, botaram 3 postes, mas não colocaram a iluminação aqui. A gente percebe que os postes realmente estão aqui no local direitinho, mas não tem nenhuma luz. Nenhum está com a luz funcionando, com a luz ligada. Realmente, a única iluminação dessa área aqui, nesse trecho exatamente na entrada daqui da estrada do Vivenda Verde, é dos moradores, é da casa dos moradores. O problema é que, como aqui nessa área do Tarumã, os terrenos são geralmente muito grandes, os moradores realmente moram aí no fundo do terreno. Então, essa parte da frente acaba ficando realmente muito escuro. Então é um perigo para quem mora e para quem passa por aqui também, né? É, com certeza. Aqui nós estamos vivendo, bem dizer, no escuro, né? A gente não tem iluminação aqui na estrada. Passa a pessoa aqui, ninguém conhece, ninguém sabe onde é. Então nós estamos precisando de ajuda, né?
À noite, como é que é aqui? Não dá para sair de casa? Você tem que se isolar mesmo? Tem que se isolar, porque não tem como sair. A gente tem medo de sair para a rua. Ninguém pode ir no comércio, porque ninguém vê nada. Tudo escuro. E a Prefeitura deu mais uma vez a mesma resposta que dá todas as vezes que a gente faz reclamação de iluminação. Disse através de uma nota que a Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos, a SEMP, informou que vai solicitar da UGP Energia que uma equipe vá até o local para verificar a situação e programar a manutenção das luminárias, e não deu prazo para que isso acontecesse. A Secretaria informa ainda que o serviço de manutenção e iluminação pública podem ser feitos pelo aplicativo Manaus Mais Luz. Também ele está disponível gratuitamente nas plataformas Word, Android e iOS, e também tem o telefone 0800 que você pode ligar para fazer a sua denúncia. Em teoria, depois que você faz essa denúncia, em 48 horas ela tem que ser atendida. O telefone é o 0800 201 0001. E o médico Antônio Cabedi e a esposa dele foram presos temporariamente ontem pela suspeita de prática de aborto. Além da prisão, 2 endereços do casal sofreram busca e apreensão. Na clínica onde atuavam, foram encontrados diversos materiais hospitalares, instrumentos cirúrgicos e equipamentos próprios para matar bebês ainda na barriga das mães. Os mandados de prisão temporária foram cumpridos logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. O médico Antônio Cabedi e a mulher dele, Maristela Melo, foram presos em casa, acusados de prática de aborto. A investigação começou há 30 dias, depois que uma denúncia chegou ao Ministério Público do Estado. E a partir daí foram requeridas medidas judiciais, as quais prontamente o Poder Judiciário, na pessoa do doutor Jorge Hamilton, teve muita sensibilidade, deferiu e possibilitou que nós tivéssemos um acompanhamento mais a miúde, um passo a passo dele. Começamos realmente a verificar que ele estava ainda nessa prática delituosa. Além dos mandados de prisão temporária, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 2 residências do médico. Em uma das casas, funcionava uma clínica clandestina que chamou a atenção dos promotores do Ministério Público por causa das condições insalubres. Era uma clínica sem a menor condição de salubridade, medicamentos vencidos, medicamentos possivelmente de propriedade do poder público, medicamentos que não podem ser vendidos, né, que a venda é proibida. Os promotores ainda não sabem precisar há quanto tempo o médico fazia os abortos, nem quantos procedimentos foram feitos por ele. Mas em apenas um dos celulares apreendidos, haviam mais de 200 conversas com mulheres interessadas em fazer aborto. Os valores cobrados pelo médico eram altos e variavam de acordo com o estágio da gestação. Foram apreendidos uns 6 aparelhos celulares em poder dos investigados. Em apenas um desses celulares que a gente conseguiu fazer essa triagem inicial, a gente verificou que há mais de 200 conversas, né, entabulando entre pacientes e o médico, entabulando negociação com a finalidade de realizar o aborto. E nessas conversas ele fala valor, fala quanto é que custa, explica o procedimento, explica como é que é o procedimento ao qual as mulheres serão submetidas. No local onde funcionava a clínica clandestina foram apreendidos remédios e equipamentos abortivos. O prazo da prisão temporária termina em 5 dias. Se for denunciado na Justiça, o médico pode ir à júri popular. Desde o início a gente já verifica que tem provas robustas acerca das condutas, só falta delimitar data e quantidade mesmo, as vítimas, mas a gente leva ao tribunal do júri. Aí caberá ao júri popular, o júri do povo, julgar os fatos conforme forem pronunciados, né, pela Justiça. E a polícia pede ajuda para encontrar um homem de 28 anos suspeito de tentar matar a própria enteada a facadas no começo desse mês. Ele está foragido e a repórter Nádia Saldanha tem os detalhes desse crime bárbaro. O crime aconteceu por volta das 10 horas da noite do último dia 6 de abril na zona oeste de Manaus. O acusado foi identificado como Rodrigo da Silva Oliveira, de 28 anos. Ele teria deferido vários golpes de arma branca contra sua enteada, uma adolescente de 17 anos. Tudo isso por conta de um desentendimento familiar. O esposo, então, da adolescente fez um serviço com o Rodrigo e, por conta desse dinheiro, eles brigaram. No caso, o criminoso acreditava que o marido da vítima já estaria
com essa quantia. Mas isso não foi verdade. A gente vai entender um pouquinho mais sobre essa situação, sobre esse crime, conversando então com a delegada aqui da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. Delegada, o Rodrigo ainda encontra-se foragido desde o último dia 6 de abril, quando aconteceu esse desentendimento e ele acabou tentando então esse feminicídio. Sim, ele está foragido e desde a data do crime, nossa polícia, nossa especializada, está atrás dele, né? Atrás desse indivíduo que fez uma tentativa de feminicídio e só não se tornou feminicídio consumado por circunstâncias alheias à sua vontade, que se dependesse dele, ela teria morrido. Mas graças a Deus ela foi salva a tempo, ela está viva, está em estado grave na UTI, mas nós estamos aguardando que a população nos ajude a encontrar o Rodrigo. Ele não pode ficar, na verdade, impune desse ato hediondo que ele cometeu contra a enteada. E nós conclamamos, você, população, nos ajude. Temos o WhatsApp 9962-2511, temos o telefone da delegacia 3236-7012 e o Disque 181. Qualquer informação que você tenha do Rodrigo, que você saiba o paradeiro dele, venha nos comunicar, porque nós precisamos fazer justiça nesse caso. E eles moravam os 4 na mesma casa. A mãe, então, da vítima, o padrasto, a vítima, que é adolescente de 17 anos, e também o esposo dela. Isso mesmo, e foram para a igreja o padrasto e a mãe da vítima, e o casal, né, a enteada com seu marido, ficaram dentro de casa. E lá na igreja, em vez de ele prestar atenção no culto, na missa onde ele estava, não, ele ficou mandando mensagem para a vítima, já ameaçando por causa desse dinheiro, dizendo que quando ele chegasse, ele iria cobrar, que ele iria para cima, e foi o que realmente ele fez. Então nós vemos que foi um ato hediondo, por motivo banal, motivo torpe, e outra, não tem motivo para se agir dessa maneira, poderia ter sido uma conversa, se tivesse conversado, entendido que o rapaz não teria recebido, mas ele não quis ouvir ninguém. O que ele queria era cometer esse crime friamente como ele fez. Ele fugiu imediatamente ou ficou ali pelas redondezas? Ele foi sim visto, né? Mas mesmo assim ninguém nos avisou onde ele estava. Mas agora a gente conclama que a sociedade unida junto com a Polícia Civil venha nos avisar onde ele está, onde ele se encontra, para que a gente possa ir até onde ele está, trazê-lo para ele responder o processo, responder o inquérito e poder ser julgado e punido devidamente, né? Porque não pode ficar esse crime impune. E esse é mais um crime na coletânea de crimes que ele já tem. E em Tefé foi preso um homem de 48 anos denunciado por abusar sexualmente e engravidar as próprias enteadas. O crime aconteceu nos anos de 2015 e 2017. Na época, as vítimas tinham 12 e 13 anos, respectivamente. Em depoimento, o homem confirmou os abusos sexuais e assumiu a paternidade de um dos filhos. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável. E já a gente volta com outros casos de polícia. Em Coari, piratas morrem em confronto com a polícia. Aqui em Manaus, mulher é morta ao reagir a assalto. Um dos suspeitos de cometer o crime foi atacado pelos moradores e também morreu. Isso e muito mais você acompanha daqui a pouquinho. Eu volto já.